Vamos lá, pessoal. Como eu disse, esse canal foi feito para o deleite da minha família, né? Fazer coisas e registrar coisas aqui que amanhã meus filhos possam desfrutar. E assim nós temos feito, né? A gente senta e fica vendo alguma coisa, mas também o propósito é edificar a igreja em qual Deus tem me colocado a responsabilidade de pastorear. Mas tem funcionado a tal ponto que outras pessoas têm se interessado por esses conteúdos. São conteúdos diversos e nós pretendemos melhorar a cada dia. E, enfim, parece ser uma certa ou ter uma certa desordem o canal, mas é tudo proposital, né? E hoje, propositalmente, gostaria de trazer um assunto que, a princípio, é fácil para quem está há muito tempo no Evangelho e difícil para aqueles que são novos convertidos. Você vai ler textos na Bíblia a respeito da salvação, que tem horas que o texto diz que você é salvo. Tem horas que a palavra salvação aponta mais para o futuro, outras para o passado. E aí a gente percebe que existe essa palavra salvação em três tempos. E é sobre isso que nós iremos falar nesse conteúdo, salvação em três tempos. Eu vou ler aqui alguma coisa, claro, para sintetizar e ajudar você que acompanha aqui os canais, o canal, né, Betinho mesmo aí, que é um aluno, um irmão, um amigo, um filho na fé, que eu tenho muito apreço. Ele está sempre aqui acompanhando. Qualquer coisa, os irmãos podem dar dicas, podem fazer perguntas. Fique à vontade, tá bom? A palavra salvação ela aparece em três tempos na Bíblia: passado, presente e futuro. A salvação, segundo a perspectiva cristã, pode ser entendida nessas três esferas, né? Nesses três tempos verbais: passado, presente e futuro. Essa visão abrange a obra de Deus na vida do crente de maneira progressiva e completa, né? Então vamos lá, sem delongas. A primeira passagem, o primeiro verbo aqui, está no passado, né? Que é a palavra salvação no passado. Toda vez que ela aparecer no passado, ela está falando sobre a obra da justificação, tá certo? Já já eu mostro o texto bíblico para você ficar ciente disso. Mas preste bem atenção no conceito, né? Salvação no tempo passado. Refere-se ao momento em que a pessoa que crê em Jesus Cristo e é perdoada dos seus pecados, sendo declarada justa diante de Deus. Então, o que é a palavra salvação no passado? A palavra salvação que aponta para o passado é aquela palavra que está relacionada ao que Jesus fez na cruz, né? Que nos colocou numa posição de sermos filhos de Deus. E não somente isso, mas sermos inocentados da culpa que, como seres humanos, é, decorrentes do pecado de Adão, nós tínhamos diante de Deus. Era uma dívida. E olha aqui o que a Bíblia diz, por exemplo. Né? E é bom nós aprendermos isso aqui para desmistificarmos também muitas questões que já já irei apresentar para vocês. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim. Vamos ler aqui na tradução King James atualizada. Portanto, havendo sido justificados, né? Pela fé, temos paz com Deus. Essa paz aqui é comunhão, certo? Essa paz aqui é uma vida agora de intimidade, de relacionamento com Deus, certo? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que surge no sentido de comunhão, de ligação, de relacionamento bom entre nós e Deus, Deus e nós, ela vem por meio de Jesus. Mas você vê que o tempo aqui
aponta a palavra para o passado. E aí você vê que quando a Bíblia diz assim, que uma vez nós somos justificados em Cristo, né? Salvos em Jesus Cristo, está falando exatamente isso, dessa posição, dessa justificação, né? Então, Jesus assumiu o nosso lugar, pagou a dívida e hoje nós podemos, de fato, andar diante de Deus sem culpa, sem culpa, né? Eu vou procurar aqui um outro versículo que fala lá em Colossenses sobre isso, a dívida, né, que foi cancelada. Isso é muito importante porque muita gente ainda hoje prega, ensina, pensa, crê que eles estão lutando para ser salvos, quando na verdade essa luta pela salvação, quem fez e conquistou-a foi Cristo, né? O versículo que trata do cancelamento de dívida na cruz é Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14, aspas, diz assim, aí é que ele cancelou a cédula de dívida que estava em forma de ordenanças contra nós, a qual era contra nós, ele removeu essa, essa dívida, cravando-a na cruz. Este versículo descreve a ação de Jesus, aonde ele removeu e anulou a dívida espiritual que tínhamos diante de Deus por conta do pecado. E ele foi lá e pagou, ele se fez pecado, né? Ele se fez o próprio pecado, foi lá e pagou. É tanto que no momento em que Jesus está prestes a morrer, ele entrega o Espírito ao Pai e diz para o Pai, está pago. Pago o quê? O preço do pecado, a dívida. Então nós somos justificados, inocentados. Isso é salvação no tempo passado. Agora vamos para a salvação no segundo tempo, tempo presente, né? Se no passado é justificação, e a palavra salvação no tempo presente é o quê? Ela aparece como sendo processo contínuo de crescimento na vida cristã. Vê que legal? É um processo. A vida cristã, ela é processual. Assim como é na vida natural, na vida biológica, né? Na vida social. Nós estamos sempre evoluindo, crescendo, andando, prosseguindo. Bem assim é a vida espiritual, né? É um processo contínuo de crescimento, tá certo? Aonde o indivíduo que crê em Jesus é transformado pelo Espírito Santo, buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é fenomenal. Então, esse processo contínuo de crescimento, sabe? Essa luta diária que nós temos para aprender, para crescer, para nos alimentarmos da palavra, é salvação no, no tempo presente, e isso nós chamamos, e a própria Bíblia que fala isso, né? Chama isso de santificação, tá certo? Vamos lá para um versículo. Vamos lá ler, por exemplo, deixa eu ver aqui, Filipenses 2. Filipenses no capítulo 2, se você puder acompanhar aí, abra a sua Bíblia, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vamos lá, Filipenses 2. Deixa eu procurar aqui o versículo. Filipenses 2, deixa eu ver esse aqui. Peraí. Vamos lá, Filipenses 2.
versículo 12, né? Filipenses 2:12. Filipenses 2, versículo 12. Veja o que diz sobre salvação, né? O versículo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Duas coisas. Agora, se salvação é um ato instantâneo, você creu, está salvo, por que aqui manda desenvolver a salvação? Né? Por que aqui ela aparece como um desenvolvimento? Percebe que nós falamos aqui que a salvação no tempo presente é um processo contínuo de crescimento, é um desenvolvimento. Nós somos transformados de glória em glória. Romanos capítulo 1 diz isso, né? Glória em glória. Então, é um processo contínuo, tá certo? E aí, Filipenses corrobora justamente com essa ideia, né? Com esse conceito teológico. O versículo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Na Bíblia, ele diz: assim, pois, amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, o apóstolo Paulo falando para aqueles irmãos, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que é profunda reverência. Essas duas palavras significam isso. Não é medo, não, é profunda reverência. Aqui nós temos uma explicação que diz assim: a frase desenvolver a vossa salvação significa que os crentes devem trabalhar para manifestar, colocar em prática e viver a salvação que receberam de Deus. Não se trata de uma conquista da salvação por meio das obras, que é o que muita gente pensa, né? Eu vou trabalhar para Jesus, que é para garantir a minha salvação, né? Então, há muitas pessoas que pensam ainda assim, que a salvação é um mérito nosso, ou que ela vem por meio das nossas obras. Pelo contrário, a salvação já veio pela obra que Jesus fez na cruz. Mas não se trata de você viver pelas obras, mas viver de acordo com a fé e os ensinamentos de Cristo, demonstrando o trabalho de Deus em suas vidas. Entendeu? O trabalhar de Deus em suas vidas. Aí sim você está desenvolvendo. Jesus disse que brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A expressão com temor e tremor enfatiza a importância de uma atitude de respeito e profunda reverência diante de Deus, reconhecendo a grandiosidade da salvação e a responsabilidade que ela traz. Isso é de fundamental importância, tá certo? Então, vamos lá para outro tempo, que é o terceiro verbo, agora no futuro. Recapitulando, a palavra salvação no passado refere-se à justificação, Romanos 5, versículo 1. Segundo, tempo presente significa santificação, tá certo? E aí nós lemos que é um processo, é um desenvolvimento, que é na verdade, um trabalhar do crente para manifestar a sua obediência, os seus frutos, né, diante de todos, para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. É a santificação. E aí o tempo futuro trata-se da glorificação. O que significa isso? É a consumação da salvação, né? Entendeu? Quando o crente receberá em seu corpo, né, a glorificação, vai receber um corpo glorificado que vai estar livre da presença do pecado e vivendo eternamente com Deus. Isso é a glorificação. Seremos glorificados. Essa compreensão em três tempos da salvação ajuda a gente a compreender como esse processo ele é tão abrangente e não apenas é um evento isolado. A salvação ela é muito abrangente. Então, você vai encontrar textos que dizem assim, você será salvo, você é salvo. E outros dizem assim, outros textos que dá a entender que você ainda vai ser salvo.
Mas não é nada disso. Vamos dar uma cacetada agora na incredulidade. Vamos lá? Vamos lá agora para a gente ver que a salvação é assim. Você aceita Jesus, está salvo. Certo? Se você crê ou se você realmente está arrependido dos seus pecados. Vamos lá. Vamos lá para João. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. João, capítulo 5. João 5, 24. João 5, 24. Versículo 24. Tá bom? Para não ficar dúvida alguma a respeito disso. Olha o que diz o texto. Em verdade, eu vos digo que quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, não diz terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Em outras traduções diz assim, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Não passará, diz passou da morte para a vida. Então esse versículo é o versículo chave, né? Que deixa claro como água que você que crê em Jesus já é salvo. Então, quando você se deparar com versículos que dizem que você será salvo, aí está falando da glorificação, da consumação da salvação, em que você vai estar no céu, para simplificar, né? Para sempre com Deus, Quando você encontrar versículos que deixem claro que a salvação, por exemplo, está no tempo presente, está sempre relacionado também com a questão de manifestar os frutos, de manifestar a sua obediência e tal, mas isso não significa dizer que você vai ganhar a salvação porque você faz coisas boas. Pelo contrário, você faz coisas boas porque você é salvo. Tá certo? Vamos ver aqui também o que Jesus falou sobre isso, né? Todo. Vamos lá? Olha o versículo aqui. Esse versículo também ele é fenomenal. Marcos, capítulo 16, versículo 16. O versículo diz, todo aquele que crê será salvo. Né? Esse versículo encontrado em Marcos 16, 16 também corrobora com a ideia de João 3,16. Em Marcos 16, 16 diz, quem crer e for batizado, aí veja aí se não está no tempo futuro aí, será salvo. Entendeu? Será salvo. Mas esse será salvo aqui, né, já está falando da glorificação. Porém, quem não crê será condenado. Já em João capítulo 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, não é terá não, tenha a vida eterna. Entendeu? Então, é só uma questão de semântica, né? Tempos verbais aqui. Mas o fato verdadeiro é que creu em Jesus, está salvo. É só lembrar de João 5, 24. É verdade, verdade vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado em alguma coisa. Vou tentar fazer uma sequência de vídeos aqui falando um pouco mais, né, de outros assuntos como esse, né, para ajudar você a crescer em fé, tá bom? Deus abençoe. Deixa aí um comentário para dar um fortalecimento. Caso você não entendeu alguma coisa, a gente faz um outro vídeo, ou por meio das nossas redes sociais, ou aqui mesmo nos comentários, a gente vai lá e responde elucidando a questão. Deus abençoe.